Amém. Glória a Deus. Nós estamos já 3 domingos, esse é o 3º domingo, numa série de mensagens cujo título é Princípios. Essa série é baseada nos princípios fundamentais, através dos quais os batistas têm sido conhecidos ao longo da história. Nós somos uma denominação histórica, e uma denominação que ao longo da história tem sido reconhecida pela defesa de 6 princípios fundamentais. São estes 6 princípios que nós temos estudado aqui a cada domingo. E temos estudado para que a gente possa conhecer bem a nossa identidade de fé, a fé que abraçamos. E por que escolhemos, por exemplo, essa denominação, dentre tantas outras, para a gente poder professar a fé cristã? Estes princípios, eles estão explicitados, estão escritos num documento oficial da nossa igreja, chamado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E hoje nós vamos trazer uma mensagem para você que talvez possa ser um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir na igreja. Porque se a gente vem para a igreja querendo uma mensagem que fale diretamente a algumas questões da nossa vida pessoal, particular, especialmente que essas mensagens venham nos trazer algum conforto, algum alívio de dores, etc. E hoje a nossa mensagem vai ser bem diferente disso. Então, se você está visitando a igreja, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu acho que é importante que você saiba que nós somos uma igreja preocupada com uma formação abrangente, com um evangelho que alcance o ser humano como um todo e que também extrapole para uma vivência cidadã responsável. Hoje o nosso tema é a separação entre a igreja e o Estado. É um campo lindo, florido, verde, cheio de mina. É bonito demais, mas dependendo de onde colocarmos os pés, pode ser que tudo se exploda. Então, por isso eu peço que você, antes de qualquer coisa, derrame muita misericórdia sobre a nossa vida, sabe? Muito carinho, muito afeto. A separação entre igreja e Estado são 6 princípios batistas e esse é o 3º princípio. Somos uma denominação histórica. E o texto que nós queremos ler se encontra em Lucas capítulo 20. Na verdade, nós vamos partir de Lucas, o capítulo 20, versículo 21 a 25. E partindo daqui, nós depois percorreremos alguns outros textos da Bíblia Sagrada. E eu oro para que você receba essa mensagem como fonte de inspiração para a sua vida e como um instrumento de transformação do modo de enxergar a vida cristã, religiosa e cidadã. Assim os espiões, diz Lucas, Mateus vai dizer que esses espiões eram fariseus e herodianos, lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E ele continua, o versículo de número 22. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pai de amor, eu peço no nome de Jesus, que pela tua misericórdia, tua infinita misericórdia, o Senhor possa derramar graça sobre esse tempo, sobre essa mensagem, e que a gente possa, Deus amado, como boca do Senhor, ser instrumento nesse momento, nesse tempo. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma tia muito querida, que ama me ligar para me contar algumas coisas, mas minha tia tem uma particularidade, não sei se você conhece alguém assim. Para chegar nos finalmente, primeiro ela dá uma volta, sabe como? Conhece alguém assim? Não olha para ele agora. Né? Começa a contar a história como é que é do ar, como é que é chegar no ar. Como é aquela história de o gato subiu no telhado, depois o gato desceu o telhado. Conhece gente assim? Não olha para ele agora. Ela não quer chegar no ar, ela dá uma volta no Z. No Z, né? E é muito engraçado que enquanto ela vai contando o caos, ela vai falando assim, vai ouvindo, Annelise, vai ouvindo. Né? Ou seja, ainda estou dando muita volta para chegar lá, então vai ouvindo.
hoje eu vou fazer parecido, ou nós vamos fazer parecido com a minha tia, porque para chegar lá nos finalmente, nós vamos precisar dar uma volta Então para vai ouvindo, situar irmão. você. Então vai ouvindo, Vai ouvindo. vai ouvindo, tá? E essa volta que nós vamos dar, pode ser que seja uma volta por territórios que você já conhece, que você já domina, e talvez você ouça e fale, poxa, mas você está falando uma coisa que eu já sei. Mas pode ser que para algumas pessoas aqui ou na internet, essa volta que nós vamos dar, vá ser uma volta por territórios ainda não explorados, e que seja uma novidade para ela. Então, imaginando que a gente tem um público bastante plural, bastante diverso, a gente vai dar essa volta primeiro para conceituar, para situar você a respeito de algumas realidades antes de nós mergulharmos no assunto principal da nossa pregação, ou da nossa mensagem, ou da nossa aula hoje, como você queira chamar, que é a separação entre igreja e Estado. Primeiro, para a gente saber o que é separação entre igreja e Estado, a gente tem que saber o que é igreja e o que é Estado. Sobre igreja, nós pregamos domingo passado, explicamos que a igreja é uma comunidade democrática, autônoma, que se reúne de acordo com a sua fé para proclamar o reino de Deus e a sua glória, a sua virtude. A igreja é o corpo de Cristo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, você pode recuperar aí na internet a nossa mensagem sobre a igreja. Mas para a gente falar sobre por que nós defendemos que a igreja seja separada do Estado, a gente precisa primeiro conceituar o que é o Estado e do que é exatamente que a gente deve se separar. Pois bem, Estado é um termo que se refere ao conjunto de instituições políticas que estruturam uma determinada sociedade. Uma característica, ou 3 características para a existência de um Estado, é que deve haver um povo, um território e um governo. Uma outra característica peculiar da formação dos Estados modernos é que ao Estado compete o monopólio do uso da força, que significa dizer que apenas o Estado, através das suas forças armadas e das polícias, pode usar da violência para garantir a estabilidade interna da nação e proteger a nação de conflitos externos. Então, se a gente fosse usar, inclusive, uma definição que é feita pelo Max Weber, a gente podia dizer que o Estado é essa instituição política organizada através de diversas outras instituições que, tendo o monopólio do uso da violência, subjuga os seus cidadãos visando o bem da coletividade. É mais ou menos isso que Weber conceitua como Estado moderno. Uma vez que a gente entende que o Estado, então, é o conjunto dessas instituições políticas, a gente tem que pensar o que é o Estado brasileiro. O que é o Estado brasileiro? De acordo com a nossa Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, o Estado brasileiro é a união indissolúvel dos municípios, estados, junto com o governo federal, ou com o Distrito Federal. E é através da união dessas três instâncias, estados, municípios e Distrito Federal, que um governo eleito democraticamente faz a gestão dessa estrutura política que visa a constituição da nação brasileira. Mas como é que o Estado brasileiro se organiza na prática? Aí na prática você vai ter os famosos poderes executivo, legislativo, judiciário, onde o executivo é formado pela pessoa do presidente, no caso da questão do nível federal, governador ou governadora na questão estadual, prefeito municipal, que cabe a essas pessoas administrar o governo, no caso do presidente, representar o Brasil no exterior, sancionar leis feitas e aprovadas pelo legislativo. Governadores e prefeitos, eles promovem a construção, por exemplo, de escolas, pavimentação de ruas, saneamento básico. Algumas ações são diretamente ligadas na ação de execução, por isso esse poder executivo. O poder legislativo, que seriam aí os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados federais e senadores no que diz respeito à questão federal, os deputados estaduais na estadual, os vereadores na municipal, a estes cabe fiscalizar o poder executivo, cabe observar o poder executivo, cabe a eles representar o povo, cabe a eles criar e aprovar leis em benefício da população, cabe a eles promover a defesa do bem comum, são representantes do povo ali também.
A estas duas categorias, tanto o executivo como o legislativo, são eleitos pelo povo para um cargo transitório, para um período de tempo, para um período específico de tempo. Já o poder judiciário já não é, na nossa Constituição, não é eleito pelo povo. E esse poder judiciário, composto pelos magistrados, cabe a eles o cumprimento da Constituição, o cumprimento das leis. Cabe a eles também esse poder de fiscalizar os executivos e legislativos, poderes brasileiros. Cabe a eles essa aplicação e a garantia do cumprimento das leis. Cabe a eles a execução da justiça, o exercício da justiça. Então, quando nós pensamos nesses poderes, nós estamos falando de Estado. Quando nós pensamos da nação brasileira, nós estamos do povo brasileiro, nós estamos pensando no Estado brasileiro. Mas existe uma distinção muito grande entre Estado e governo. Estado é toda essa estrutura que compõe a nação territorial brasileira, a federação, né, brasileira, esse espaço físico, essas pessoas, essa organização estrutural, isso é Estado. É toda essa estrutura organizacional política. Tudo isso que nós falamos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tudo isso dentro. É o Estado brasileiro. E esse Estado é gerido, ou ele é amparado, ele é criado a partir de força de lei. Essa força de lei hoje é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. O governo são aquelas pessoas eleitas ou que ocupam transitoriamente os cargos que estão dispostos lá no Estado. Ocorre que a autoridade maior do Estado brasileiro é a Constituição Federal. As pessoas eleitas para ocupar os cargos do Estado só são autoridades enquanto agem no cumprimento da lei. Isso significa dizer, por exemplo, pegando o exemplo de Vitória, o prefeito de Vitória, ele é autoridade porque ele está investido de poder pelo povo que o elegeu para ocupar um cargo no Estado. Mas ele, pessoa física, Lorenzo Pasolini, não é maior do que o cargo que ocupa. Ele só é legítimo no cargo enquanto ele cumprir aquilo que a lei determina. No dia que ele deixar de cumprir o que a lei determina, aqueles que os fiscalizam, os vereadores, por exemplo, podem inclusive sugerir que ele seja removido de lá. Então, as autoridades, enquanto pessoas físicas, só têm autoridade porque foram legitimadas ou pelo voto ou pela lei, e precisam estar nestes lugares para cumprir aquilo que determina a lei. Logo, a autoridade maior, no que diz respeito ao Estado brasileiro, é o quê? Constituição. A Constituição Federal. Isso é muito importante. Muito importante, tá? A Constituição Federal é que é a autoridade no Brasil. A autoridade no Brasil não são pessoas. Pessoas ocupam cargos autorizados pela lei para fazer cumprir a lei. Tem advogado aqui presente? Estou falando besteira? Não. Então, a questão é, as pessoas ocupam cargos para fazer aquilo que a lei determina. A autoridade é a Constituição Federal. A autoridade é a lei que valida este lugar. Pois bem, então, até aí caminhamos, depois dessa volta, tudo bem nesse passeio? Compreenderam o que é Estado, a estrutura política. Demos uma volta aí, né? Estrutura política da nação brasileira, corresponde aos poderes executivos, legislativo e judiciário, compreende governo federal, Distrito Federal, estados e municípios. Isso tudo, esse arcabouço todo organizacional é o Estado, ok? Diferente de governo, que são as pessoas que estão ocupando por um tempo as estruturas do Estado. Aí, como nós estruturamos a nossa mensagem por meio de perguntas, então o que é o Estado? Nós estamos fazendo perguntas. Eu quero lembrar mais uma vez que o solo onde nós pisamos é o solo histórico da tradição evangélica batista, ok? É o solo de onde nós estamos falando. Eu digo isso porque outras denominações, religiões, podem pensar de forma diferente, mas nós estamos falando de um lugar na história. Tá? Contextualizando isso. O que significa? Dentro dos princípios batistas, esse é o terceiro, separação entre igreja e Estado. O que significa exatamente dizer que a igreja e o Estado devem ser separados? Significa dizer que o Estado não pode interferir, o Estado não pode entrar, inserir, impor
nada, nenhuma corrente religiosa, nenhum pensamento religioso. O Estado não pode dizer nada para a gente se a gente vai ter culto de 1 hora, de 2 horas. O Estado não pode dizer se a gente vai falar aqui em nome de Jesus. O Estado não pode dizer isso, porque não compete ao Estado, o Estado não pode, isso é separado. O Estado tem o seu papel e a igreja tem o seu papel. O Estado é laico. Significa também que a igreja não pode interferir nas questões que são de responsabilidade do Estado, de mão dupla, de modo a querer impor as suas crenças para o coletivo da sociedade por força do Estado. Ok? Nem o Estado pode vir aqui na igreja dizer para a gente como é que nós vamos cultuar. A polícia não pode entrar aqui e falar, pode parar de falar em nome de Jesus. Nós queremos que a partir de agora você fale em nome de Maomé. Não pode. A polícia não pode vir aqui me dizer, em nome do Estado, se meu culto vai durar 1 hora, 3 horas, 5 horas ou 20 horas. Não pode, não pode. Eles daqui para fora, para dentro, é ambiente da fé. E nos é resguardado, por força de lei, a liberdade religiosa. Mas a outra via também é verdade. A igreja não pode querer ocupar o Estado para impor sobre o coletivo da sociedade os seus valores e as suas crenças por força de lei. Ok? Eu não posso, Anelisa, me candidatar a ser prefeita de Vitória e, uma vez eleita com maioria absoluta de votos no primeiro turno, porque eu sei que todos vocês vão votar em mim, né? Chegar lá e falar, a partir de agora em Vitória, porque eu sou pastora e sou a prefeita, todo mundo tem que ser crente, todo mundo tem que ir para a Igreja Batista de Goiabeiras. Não posso, não pode. A igreja, eu posso ser eleita prefeita de Vitória, mas uma vez prefeita de Vitória, eu preciso compreender que eu vou governar para todos, crentes e descrentes, e que eu não vou privilegiar os crentes porque eu sou crente, ok? Eu posso ocupar o cargo, mas ao ocupar o cargo eu tenho que ter ciência que o Estado é separado da igreja e que o Estado não é uma extensão do meu púlpito. Que a prefeitura, que a Câmara dos Vereadores, que o Senado Federal, que o governo federal, eles não são extensão do meu púlpito. Quando você chega lá no Estado, a coisa está separada, você governa para todos e tem que garantir a todos a liberdade de escolherem que fé irão professar e que valores adotarão para si. Pensando nisso, como dentro desse valor de separação de igreja e Estado, isso nos custou muito caro. Nós somos de uma origem batista, nascida como nome batista em 1612, mas com a orientação dos reformadores da reforma radical, os anabatistas, de 1500 e borrachinha, 1522 mais ou menos. E desde lá já se defende essa distinção, para que o Estado não tenha poder sobre a igreja. E nossos documentos batistas, um deles chamado Princípios Batistas, está no site da nossa denominação, diz o seguinte: os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas, não só batistas, ok? De todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como a entenda, sempre respeitando direitos e convicções alheios. Nós não impomos a fé não pode ser imposta, a fé é recebida pelo Espírito Santo, a fé não é recebida porque me mandaram crer, não pode ser recebida pela força e pela violência, como historicamente foi feito. A fé é uma ação da livre consciência em aceitar a Jesus pela ação do Espírito Santo, não porque o governo, não porque a lei me obriga a isso. Por isso há uma separação. Agora, dizer que o Estado é laico não é a mesma coisa que dizer que o Estado é ateu. Com certeza. O Estado ateu persegue a religião. O Estado ateu impede a existência da fé, seja ela de que natureza for. O Estado laico não. O Estado laico não adota uma religião oficial,
não impõe ao coletivo da sociedade nenhuma religião oficial, mas ele protege a liberdade religiosa e o direito de culto, ok? Ele protege. Por exemplo, se algum dia nós sentimos que a nossa liberdade de culto está ameaçada, por que motivo for, nós podemos pedir proteção do Estado a quem compete o monopólio do uso da violência, para inclusive montar guarda ali na frente para que o nosso direito de cultuar seja resguardado. Mas o Estado não pode dizer em que nós devemos crer e nós não devemos ocupar os espaços do Estado para impor a nossa fé sobre ninguém. Até aí está claro? Ok? A volta está dando. A volta está tranquila? Beleza? Beleza? Podemos seguir? Só tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: pastor, mas isso aí já está na lei, já está tudo na lei, está tranquilo para nós hoje. É verdade. Mas não foi sempre assim. Esse direito de escolher para si, esse direito de manter para si a sua liderança, esse direito de não ter interferência do Estado, isso é algo fruto, inclusive, da ação batista no mundo. Não sei se você sabia disso. A liberdade de consciência e a separação entre igreja e Estado era pregado nos anos entre 1522 para frente, irmão. Nós estamos falando de 1522, na época o Brasil foi descoberto. Você tem ideia de quão avançada é essa ideia para aquele tempo, para aquele mundo? E quantos anabatistas foram mortos pela defesa desse princípio? Muitos. Porque a união entre igreja e Estado proporciona muita corrupção, mas a gente já vai falar sobre isso. Outra pergunta: por que a separação entre igreja e Estado é importante e é um dos princípios fundamentais dos batistas? Vamos lá, agora aí você vai brincar comigo aí pela Bíblia Sagrada, prepara o seu dedo aí. Prepara aí, desembanhar, tá acabando minha bateria. Tá falhando. É porque acho que tá acabando a bateria. Desembanhar a espada, 1, 2, 3, já ouviram isso? Abre a Bíblia aí, porque nós vamos primeiro oferecer as razões bíblicas pelas quais a união entre igreja e Estado é um grande problema, ok? Repita comigo, a união entre igreja e Estado é um grande problema, tá? É um grande problema. Repita comigo, ninguém repetiu. Ninguém repetiu. Então repete agora. A união entre igreja e Estado é um grande problema. Vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 6 a 8. Se prepara que vão rodar a Bíblia agora, hein? Enquanto você está abrindo, eu quero só te contextualizar. Quando Israel pediu a Deus um rei, lá em 1 Samuel, capítulo 8, Deus advertiu que isso não seria uma coisa boa. Tá? Então, depois, se com calma você quiser ler esse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, Deus adverte ao povo que colocar um rei para reinar não seria uma boa coisa, porque naquele tempo os estados eram teocráticos, que significa dizer que o poder político estava necessariamente atrelado ao poder religioso. Então, quando você lê, por exemplo, o Antigo Testamento, você vê a existência de estados teocráticos, nos quais o poder político e o religioso estão atrelados. E Deus advertiu ao povo, através do profeta Samuel, que isso não era uma boa coisa. Advertiu ao povo que este não era um bom caminho, mas o povo insistiu em pedir um rei, e nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Deus falou, então tá bom, é o que vocês querem, eu vou dar. Mas não é isso que é o melhor para vocês. E aí, Israel se constituiu como uma nação teocrática, onde o poder real, o poder monárquico, estava atrelado ao poder político. O rei era o monarca que geria a nação, mas ele também tinha influência direta na forma como a religião do povo se dava. E o que aconteceu a partir desse atrelamento? Nós vamos ver vários textos. A partir deste atrelamento, Israel entrou num profundo processo de corrupção, idolatria e degradação da vida religiosa. Mais profundo do que buraco de tatu. Israel foi mergulhando numa corrupção muito grande. Por quê? Porque os interesses do Estado, eles não obedecem a lógicas éticas religiosas. Por exemplo, naquele tempo, para existir como nação, Israel precisava negociar com outros povos.
E essas negociações implicavam, inclusive, na adoção de práticas religiosas, porque, lembra, os estados eram teocráticos. Então, negociar politicamente implicava também em negociações do ponto de vista religioso. E quando isso aconteceu, houve uma profunda influência do poder monárquico na religião, que resultou num abandono da presença de Deus, num abandono dos caminhos do Senhor e numa degradação moral, ética e religiosa como nunca visto antes. E nós vamos ler os textos para vocês acompanharem o quanto a Bíblia mostra que essa união foi perversa, cruel e foi razão da ruína de Israel. Vamos começar por Salomão, filho de Davi, o mais sábio, né? Salomão 11, versículo... Salomão. Isso está em Heresias 9, viu, gente? Salomão 11, tá? 1 Reis 11, versículo 6 ao versículo 8. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão, nós estamos falando de quem era líder, tá? Do rei. Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Salomão, rei, fazendo altar, fazendo coisas religiosas, e das coisas religiosas que era fora do projeto de Deus. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Salomão, rei, governante político, se metendo em assuntos de religião. E quando gente que não tem nada de religião se mete em assunto de religião, faz o quê? Isso mesmo que você pensou, foi isso besteira, que Salomão fez. Besteira, você pensou isso. 1 Reis 12, 31. Nós temos a história de um camarada chamado Jeroboão. Jeroboão foi, depois que o filho de Salomão divide, por meio dele ali, acaba dividindo as tribos de Israel, o povo de Israel acaba dividindo, Jeroboão assume a maior parte, ou assume o reino do norte. Jeroboão foi um grande influenciador, digamos assim, ou então, talvez nem influenciador, acho que foi assim, uma marca registrada, de alguém que fez muita ligação entre igreja e Estado, e essa ligação entre igreja e Estado promoveu muitas coisas ruins. Sempre que se lembrava de Jeroboão, se lembrava de uma forma negativa. Olha o que Jeroboão fez. 12, 31. Jeroboão construiu altares idólatras. Mais uma vez, rei fazendo questão religiosa. Designou sacerdotes dentre o povo. Presta atenção. Jeroboão designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Não era função de Jeroboão definir sacerdote de nada. Mas ele, como rei, queria definir sacerdotes, por quê? Porque influencia. Você bota gente sua no poder, para controle, não é assim? É o poder político intrometendo na liderança da igreja, porque uma vez que a liderança da igreja está cooptada pelo poder político, o que acontece, gente? Massa de manobra, né? Massa de manobra para poder o poder político fazer o que quiser a partir da manipulação da massa pelo discurso religioso. Até porque se você diz assim, o pastor Eliender mandou, aí você vai dizer, mas quem é o pastor Eliender para mandar alguma coisa na minha vida? Mas o prefeito mandou, mas e daí que o prefeito mandou? Mas o governador mandou, e eu com isso? O presidente mandou, ele nem sabe quem eu sou. Deus mandou, opa, se Deus mandou a gente tem que obedecer. Sabe como é que é essa história? Quando você bota Deus na história, já muda a conversa, a gente já fica com medo de desobedecer, sabe? Essa mistura é muito mais antiga do que a gente pensa. Ele instituiu festa no dia 15 do 8º mês, semelhante a festas realizadas em Judá, ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes dos seus altares idólatras. Jeroboão era rei, mas de repente ele se sentiu sacerdote, aí foi lá para a igreja, para o templo, né? Para o templo, fez coisas, né? Qualquer semelhança com gente que está saindo de cargo político e virando pastor é mera coincidência, tá bom, gente? Vamos lá. 1 Reis 15, 26. 1 Reis 15, 26. Aí nós estamos falando de Nadab, um outro rei.
Nadab fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. O mesmo pecado, o pecado de Jeroboão aqui. 15:34. Fez, e aí aqui já estamos falando já de outro rei, Baasa. Baasa fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos caminhos que ele tinha levado Israel a cometer, conduziu ao pecado. Vamos para 1 Reis 22:53. Caminha aí comigo. 22:53. Acasias agora fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Gente, a gente poderia ler trocentos textos aqui falando a mesma coisa. Nós nem escolhemos todos os reis, porque nós íamos ficar a noite inteira lendo a mesma coisa. Depois que atrelou poder político e religioso, Israel foi assim, ladeira abaixo, foi todo mundo cometendo idolatria, reis se intrometendo na vida religiosa, falta de devoção, de piedade. O negócio degringolou de um jeito que Deus teve que levantar um grupo de pessoas, os profetas. O profetismo é um movimento que nasce em Israel e em Judá como resposta de Deus para confrontar a iniquidade deste atrelamento de política com religião, que resultou em profunda degradação moral, ética e religiosa. E aí Deus levanta os profetas, e aí você tem que ler a Bíblia muito atentamente. E aí o Isaías, por exemplo, agora eu vou pedir você para ir lá em Isaías. Isaías é um profeta que Deus levanta para confrontar. Olha quem ele confronta. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você que já tem mais tempo de Bíblia do que eu só tenho 38 anos, então alguns aí devem ter mais tempo de Bíblia do que eu. Você se lembra de alguém chegando para Moisés? Aliás, tem Jetro. Jetro chega para Moisés e fala: o que você faz não é bom. Mas dando uma instrução, não do pecado de Moisés, mas muito mais dando uma instrução estratégica. Fora isso, eu não vejo ninguém chegando para condenar o pecado de Moisés em si. Eu não me lembro, estou tentando fazer um esforço aqui para me lembrar. De Josué também eu não me lembro disso. Dos Juízes também eu não me lembro necessariamente disso. Mas depois aparece alguém chamado Davi, e aí um profeta, quando Davi pega a mulher do outro, pega a mulher do Urias, um profeta chega para Davi, bota o dedo na cara de Davi, conta uma historinha e fala: você, Davi, pecou contra o Senhor. A partir daí você começa a ver o profetismo de uma forma muito mais forte, onde ele aponta o dedo na cara do governante e fala assim: você está pecando. Porque o profetismo é um acontecimento histórico. Os profetas aparecem na Bíblia Sagrada quando aparecem os reis. Estes reis que se atrelaram à vida religiosa e levaram a nação a pecar e a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, se levantam os profetas. E aí agora, olha a quem os profetas se dirigem e com que autoridade, ousadia e dureza eles confrontam os poderes políticos, que naquela época eram os poderes monárquicos, príncipes e reis, e juntamente com eles os sacerdotes. Você vai ver que os profetas vão sempre dirigir sua crítica a reis, príncipes e sacerdotes. Por quê? Porque reis, príncipes e sacerdotes era uma coisa só que governava a nação. Política e religião atreladas. Olha que miséria que isso deu. Isaías 1, ele aqui está falando aos representantes do povo, inclusive colocando duas cidades aqui para dizer a bagunça que estava ali, representando em Israel. Governantes de Sodoma, versículo 10, 1:10. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiro e de bode. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Deus está falando para os líderes do povo. Quem pediu para vocês botarem o pé nos meus átrios? Quem pediu? Parem de trazer ofertas inúteis.
O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, suas festas fixas. Eu as odeio. Se tem uma coisa que tem gente que gosta de dar é festa para o povo, né? Pão e circo, tem uns negócios assim de vez em quando, né? Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Aí olha o que ele está dizendo às lideranças do povo, aos governantes do povo. Olha o que ele vai dizer agora: parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E o que é parar de fazer o mal e aprender a fazer o bem? Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Vai lá agora comigo, lá no versículo 23. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. É dura a palavra, né? É dura. Deus não estava satisfeito com aquilo, não. Outro profeta que não estava satisfeito com aquilo que Deus levantou foi Jeremias. Jeremias 22, palavra Jeremias 22. Dura contra os reis. Jeremias 22, a partir do versículo 13, Jeremias se dirige ao rei e fala bem assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio. Quem constrói palácio, gente? Rei. O rei, com aposentos espaçosos. E aí, Jeremias vai descendo a lenha. Ele chega lá na frente e fala bem assim: mas você nem vê nem pensa noutra coisa além do seu lucro desonesto. Vai passando aí. Derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele clamando: ah, meu irmão, nem se lamentarão clamando: ah, meu senhor. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado para fora das portas da cidade. Ele está falando do rei, gente. Aí depois que ele dá essa palavra... O que você acha que o rei vai fazer com um cara desse? Aí um profeta desse? O que o rei vai fazer? O Jeremias, profeta levantado por Deus, fala: você é um iníquo, você está construindo os seus palácios, a sua riqueza, às custas da exploração do seu povo. Você vai ser sepultado como se você fosse um jumento do lado de fora da cidade. Olha o que acontece depois disso no versículo 26, capítulo 26, versículo 8. Versículo 8. Capítulo 26, versículo 8. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes e todo o povo, os profetas, sacerdotes, profetas e todo o povo prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló e a cidade vai ficar arrastada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias, onde? No templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo, se assentaram para julgar, e os sacerdotes e os profetas disseram a todo o povo: esse homem deve ser condenado à morte. Quem eram os sacerdotes e os profetas que queriam condenar Jeremias à morte? Conta para mim, quem você acha? Quem estava entrelaçado com o rei. Quem você acha? Quem que estava dominando o templo lá, querendo condenar Jeremias à morte, porque Jeremias foi lá em nome do Senhor condenar a corrupção e a impiedade? Tinha um bando de sacerdotes e profetas lá. Lembra de Jeroboão? Que Jeroboão era quem escolhia o sacerdote, que não precisava mais ser da tribo de Levi, ele estava escolhendo a seu bel prazer? A lógica era essa. Quando o poder político e religioso estão atrelados, o poder político fala: bota meu parça aí, na liderança dessa igreja aí. E aí, quando Jeremias ousou levantar a voz, estes sacerdotes vendidos, que nunca foram levantados por Deus, mas que estavam se beneficiando do lucro, do dinheiro e da riqueza do rei,
Falar o quê? Mata ele, porque é isso que sempre fizeram com quem se levanta para poder denunciar a corrupção. O que fazem com quem se levanta para denunciar a corrupção é sempre matar. Por isso que a igreja tem que ser separada do Estado, porque a igreja cabe ser voz profética. A igreja tem que levantar a sua voz contra a injustiça e a opressão. Aliás, o ministério da palavra, segundo os próprios documentos batistas, no qual nós somos ordenados pela igreja local, segue o mesmo ministério dos profetas. Dos profetas, é o mesmo ministério dos profetas. Vai para Oséias, vamos passear na Bíblia, vai para Oséias. O pessoal está aí acostumado com o data show que está aparecendo para vocês os versículos, e eu queria ver se achar Oséias na Bíblia, né? Tem outros mais difíceis aqui. Amós, por exemplo, é um pouquinho mais difícil, né? Obadias. Oséias capítulo 8, versículo 3 e 4. Israel queria um rei, mas o Senhor não queria. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Para Oséias, essa união do palácio com o templo era uma prostituição. A metáfora que Oséias usa aqui é do adultério. A nação que uniu religião com política era uma nação adúltera, uma nação prostituída. Para Amós, outro profeta. Amós capítulo 5, versículo 21. Amós 5, 21. Vai abrindo aí, irmão. Amós está legal, quero ver depois se achar Miqueias, aí eu vou pegar pesado. Amós 5, 21. Deus falando: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Por que Deus está tão indignado com a prática religiosa do povo? Porque quando a prática religiosa é imposta por força de lei, por poder político, ela deixa de ser genuína e sincera. Porque apenas uma consciência livre pode responder livremente a Deus. Quando a prática religiosa, a prática da fé é imposta por força política, ela deixa de ser sincera. Por isso Deus está enfadado, porque aquilo que está acontecendo em Israel está longe de ser uma adoração sincera, mas é uma adoração maculada por interesses escusos, por interesses políticos, por interesses de manipulação do povo para que pudessem fazer aquilo que os seus governantes iníquos queriam que eles fizessem. Miqueias, vai achar Miqueias agora eu quero ver. Miqueias 3, versículo 1. Achou? Eita, no celular está fácil, né? Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Ou seja, quando eles são comprados, ele diz, vai ter paz, mas quando eles não recebem o lucro deles, eles vão dizer o quê? Vai ter guerra aqui para você, guerra santa contra você. Versículo 11, seus líderes julgam sob suborno. Gente, ele está falando de qual país? Seus sacerdotes ensinam visando lucro. Meu Deus. Seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Triste demais. O que está acontecendo aqui, gente? O povo está numa desgraceira só, mas os sacerdotes são vendidos, comprados pelo poder político, e ficam profetizando paz para poder ludibriar o povo, enquanto o povo está sendo explorado e massacrado. Sofonias, acha Sofonias, filho? Sofonias 3, outro profeta. Mais uma crítica dura em relação à união do templo com o palácio, e da maldade que vem dessa relação. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouvem a ninguém e não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus.
No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Seus sacerdotes profanam o santuário. Porque o santuário agora não é um santuário da adoração do nosso Deus. O santuário é o lugar onde os interesses políticos escusos são validados pelo discurso religioso. Primeira razão pela qual nós defendemos a separação entre igreja e Estado, porque a Bíblia mostra que quando isso aconteceu, a Bíblia Sagrada mostra que quando isso aconteceu foi terrível, terrível. Segunda coisa que a gente coloca como razão para a gente defender este princípio da separação entre igreja e Estado, é porque historicamente, fora da história bíblica, quando isso aconteceu também foi terrível. Você deve se lembrar que a fé cristã, ela nasce como uma fé perseguida pelo Estado. O Império Romano persegue, mata os cristãos. Mas lá no século IV, o imperador chamado Constantino, vendo que os cristãos tinham crescido e que agora valia a pena se aliar a eles, resolve colocar o cristianismo como a fé oficial do Estado, a religião oficial do Estado. E agora a igreja e o Estado estão entrelaçados, de novo, essa miséria, esse câncer, esse demônio. E aí, o que a igreja faz quando isso acontece? Constantino começa a matar as pessoas que se opunham à fé cristã. Quem não era cristão era condenado para a fogueira. Quem não professava a fé cristã era morto, assassinado, cruelmente, injustamente. Perseguição, algo totalmente alheio à vontade de Deus. Mas é porque a questão ali não era nada sobre a vontade de Deus. Porque quando a política entra no seio da religião, esquece a vontade de Deus. A vontade é a política que sobressai. É a vontade política que vence. E aí foi uma devastação, vários problemas aconteceram, inclusive parecidos com aquele de Jeroboão. Começou a existir uma coisa chamada investiduras laicas, que era... A partir de Constantino isso surge. O imperador é que determinava quem ia ser o líder da igreja, investiduras laicas é o nome disso. Isso foi terrível, ele começou a colocar os parça dele lá, os compadres dele lá, e foi uma degradação moral, ética, corrupção, tudo de ruim que você puder imaginar. Uma outra coisa que começou a acontecer também, depois, posteriormente, foi algo que na história é conhecido como simonia, que foi a compra e venda de cargos eclesiásticos. Me dá aí um cargo de bispo da igreja para o meu filho aqui, eu sou uma família rica, compra aí o cargo de bispo. Mas para que comprar um cargo de bispo? Porque o cargo de bispo é influência na sociedade, é poder político, é poder econômico. Controle. Irmãos, caos. Até que surge no meio dessa história toda um povo chamado Anabatista. Essa galera anabatista, ela surge e fala o seguinte: está tudo errado, não está certo. Porque tem gente que pensa que a reforma protestante foi a reforma de Lutero. E olha para a reforma protestante como só Lutero participou da reforma. Lutero faz a reforma luterana. Henrique VIII faz a reforma anglicana. Você vai ver a reforma calvinista, Zwinglio. E você vai ter a reforma radical, a reforma anabatista. Todos esses três que eu citei primeiro, Henrique VIII, anglicana, a reforma luterana, calvinista, essas três reformas, elas se desvincularam do poder da Igreja Católica Apostólica Romana, mas continuaram atreladas no Estado. Tanto que Henrique VIII, na reforma anglicana, era rei da Inglaterra. Que legal, né? Ele rei da Inglaterra também bispo da igreja. Bispo da igreja. Então tá tudo do mesmo jeito, né? Mudou muita coisa, 6 por meia dúzia, mas continuou. E aí você vê, só que os anabatistas disseram o seguinte: isso não pode acontecer não, gente. Está errado, tem que ter separação entre igreja e Estado. Nós temos que ter o direito de escolher os nossos líderes religiosos. Nós temos que ter o direito de escolha. Isso em 1500 e pouco, gente. 1525. O que aconteceu com essa galera? O catolicismo apostólico romano da época disse o seguinte: é tudo reforma protestante, mata todo mundo. Os protestantes da época disseram: os anabatistas não são protestantes não, gente, mata também. Nós ficamos tomando tiro dos dois lados, historicamente. Porque os anabatistas foram os únicos que ousaram dizer que essa união era perversa, cruel e corrupta. As outras reformas romperam com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas não romperam com a união com o Estado. E os reformadores radicais, também conhecidos, os anabatistas também são conhecidos como reformadores radicais, disseram: não,
A fonte de corrupção não é só a igreja romana, é esse atrelamento político com o Estado. E por que eles faziam isso também? Por que questionavam esse atrelamento? Por causa da sua visão de fé e de igreja. Porque os anabatistas acreditavam que a fé só pode ser o produto da escolha livre de consciências livres. Apenas uma consciência livre diante de Deus pode responder com convicção ao amor de Deus. A fé não pode ser produzida por força, por coerção. E lembra que se ao Estado compete o monopólio do uso da força, se o Estado abraça a religião, ele começa a querer impor a fé pelo uso da força também. Os anabatistas falaram, não! A gente quer liberdade religiosa, não só para nós, mas para qualquer pessoa. Porque para aderir a Deus, só uma consciência livre, só um homem livre é capaz de responder voluntariamente a Deus. Por isso, por conta da consciência, que nós não batizamos crianças, por exemplo. Nós apresentamos criança, mas nós não batizamos criança. Por conta da consciência de ter a Cristo, de conhecer a Cristo. Ora, pensando nisso, nós temos alguns nomes na história, alguns nomes que se manifestaram. Eu queria começar por um que se chama, aguenta aí, irmão, está chegando já, aguenta aí. Chama-se Thomas Harris, cofundador da Igreja Batista, fundou a primeira Igreja Batista na Inglaterra em 1612. Ele escreve uma carta ao rei Jaime I, um folheto ao rei Jaime I, ele faz uma dedicação no folheto, e ele escreve uma carta, e nesse folheto seria a primeira declaração de fé batista do mundo. Esse folheto promoveu a prisão de Thomas Harris, e ele morreu preso em 1616. Esse camarada escreveu o seguinte dentro dessa carta, 1612 mais ou menos, quando ele escreveu: a religião do homem está entre Deus e ele, o rei não tem que responder por ela, e nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem. Que haja, pois, olha o que o cara está dizendo, que haja, pois, pelo direito da consciência e da liberdade religiosa, que haja, pois, heréticos, turcos ou judeus, ou outros mais, não cabe ao poder terreno puni-los de maneira nenhuma. Quando ele escreve esse folheto, na dedicatória desse folheto ao rei, ele escreveu assim: ouça ao rei, e não despreze o conselho do pobre, e permita que suas queixas cheguem até vós. O rei é um homem mortal, e não Deus, portanto não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos, para fazer leis e ordenanças para elas, e para estabelecer senhores espirituais sobre elas. Se o rei tem autoridade para constituir senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Copiou aí, produção? Copiou, né? Mas então beleza, Nelis, até aqui entendemos tudo, a Bíblia mostra, a história mostra, mas por que é tão importante vocês reafirmarem isso hoje? Qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Que vocês estão explicando aí, claro, como a luz do sol. Primeiro, a dificuldade de compreender isso é que a gente tem uma leitura bíblica muito deficiente. Para início de conversa, a maior parte dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Vamos combinar. A maioria esmagadora dos cristãos nunca se deu ao trabalho de ler a Bíblia toda. E a aproximação que fazem da Bíblia, às vezes é através das histórias infantis, pinçadas da Bíblia fora de seus contextos. Davi e Golias. Aí você pega um Davi, Sansão, o homem segundo o coração de Deus, que era o rei segundo o coração de Deus, você acha que é lindo o rei ser também sacerdote, profeta e tudo misturado, porque você olha para Davi. Você vê a história de Davi com Sansão. Com Golias. Com Golias, você fica imaginando um herói da Marvel, né, no contexto de hoje, né? Você fica imaginando um herói da Marvel, era um ser humano como qualquer um outro. Só que além de Davi ter cometido vários deslizes que você não lê, porque você não leu a Bíblia toda, se você não leu, se você já leu, você já leu. Se você não leu, você não viu as outras coisas horríveis que Davi fez, como cometer abuso sexual, como matar o marido da mulher que ele abusou. Davi fez um monte de outras coisas que não prestam. Mãos, a Bíblia mas diz. Tudo bem, você não leu essas partes, porque então, possivelmente você conhece, ou estou dizendo você, de forma geral, as pessoas só conhecem a história que ele derrubou o Golias lá, e está tudo bem. E as pessoas não leem, mas para um Davi, você vai ter
30, 40 reis que promoveram uma catástrofe nos reinos de Israel e Judá através do seu atrelamento político-religioso. Catástrofe. Mas a maioria das pessoas que professam a fé cristã, infelizmente não leram isso, não conhecem a Bíblia. Ou então fazem uma leitura anacrônica, mesmo que conheça o texto, fazem uma leitura anacrônica da Bíblia. O que é isso, Elisa? Aperta a tecla SAP, Anelisa. Fazer uma leitura anacrônica, fazer uma leitura descolada do tempo histórico. É pegar um texto de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás e transportar para os nossos dias sem fazer a devida contextualização. Você quer ver um texto que é super mal interpretado? Você leu lá o Paulo falando bem assim, que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, porque não tem nenhuma autoridade que vem de Deus. Aí você transporta esse conceito para cá, não procura saber o que era autoridade para Paulo, você transporta para cá, para o teu conceito de autoridade, aí você imagina, bom, autoridade para mim é o governante que eu gosto, que eu votei. Aí eu votei para prefeito no Joãozinho Feliciano das Couve Amaral, então ele é a autoridade que eu tenho que respeitar. Mas o vereador José das Verduras, eu não votei, então ele eu não respeito. Você transporta para cá seu bel prazer. Não. E faz a interpretação ainda forçada do texto. Autoridade, vamos lembrar, a autoridade no Brasil é a Constituição Federal. Então, é essa autoridade, sim, que a gente tem que respeitar e ser instituída por Deus. Os nossos governantes, a gente tem que fiscalizar. Porque se a gente não abrir o olho, não, eles fazem com a gente tudo aquilo que você já está cansado de saber que eles fazem. Não é novidade nenhuma para ninguém, não é verdade, gente? Muito bem. Então, as pessoas fazem uma leitura anacrônica da Bíblia. Há uma distância muito grande, há um buraco muito grande, há um abismo sociopolítico muito grande entre as histórias bíblicas e nosso tempo. É um abismo político enorme. É outra realidade, é outro... Gente, presta atenção. A gente vira e fala assim, a minha avó teve 15 filhos. Você fica pensando, como? Não é verdade? No quarto, o menino já nascia sozinho. No 15º, então, nem se fala, né? Mas como é que a mulher dava conta de parir 15 meninos, gente, de cuidar de 15 meninos, e ter dinheiro para tratar de 15 meninos? É outra realidade do mundo e a gente se assusta, hoje em dia. Agora, você imagina, 2000 anos antes de Cristo, gente, e a gente quer trazer para hoje em dia, igualzinho como se for para hoje em dia, da nossa realidade de agora. Tem que tomar cuidado, que se a gente cometer esse erro do anacronismo, a gente começa a forçar a Bíblia. Em vez da gente ler a Bíblia, porque a Bíblia, pelo que a Bíblia ensina, a gente começa a ler aquilo que a gente quer ler na Bíblia. E aí, se você quiser ler o que você quiser ler na Bíblia, você vai achar o que você quiser. A argumentação, porque você pensar, você vai achar dentro da Bíblia. O que você desejar. Uma outra dificuldade para a gente pensar essa relação é que entre a igreja e o Estado tem algumas zonas meio cinzentas, umas coisas meio difíceis, umas paradas meio complicadas. Por exemplo, quando o Estado resolve legislar para todos os cidadãos, e essa legislação de alguma maneira confronta a nossa fé, mexe com os nossos valores morais. Aqui no Brasil, especialmente quando isso se refere à lei de família. Aí o negócio fica estreito. Porque aí o Estado, ele legisla pensando no coletivo da sociedade, ele não legisla pensando nos cristãos, nos crentes evangélicos batistas. E às vezes aquilo que ele legisla confronta a visão de mundo, a moral, os princípios que nós temos como cristãos. E aí a gente entra em conflito e a gente começa a pensar bem assim, nossa, mas essa lei que o Estado promulgou, ela vai muito contra aquilo que a gente crê. Então a gente agora precisa ocupar o Estado para poder legislar de um jeito que a gente gosta, para poder todo mundo viver do jeito que a gente vive. Gente, presta atenção. Além de violento isso, né? Presta atenção. A liberdade religiosa nos garante viver de acordo com os nossos princípios e valores morais cristãos. Mas nós não podemos impor sobre o coletivo da sociedade aquilo que faz sentido para nós, porque a vivência da fé, a Bíblia Sagrada, é um texto que faz sentido para quem crê. Para quem não crê, não funciona. Eu gosto muito daquilo que você fala, não adianta esperar fruto de Espírito. Do Espírito de quem não tem Espírito Santo. Nem tem Espírito Santo, aí você espera fruto do Espírito, a ação do Espírito. A Bíblia Sagrada é um texto para quem crê.
Se a pessoa não crê, não adianta você vir por força da lei impor sua vontade. Isso, além de violento demais. Impor a nossa fé sobre o coletivo da sociedade, a nossa visão de mundo, de família, do que quer que seja, sobre o coletivo da sociedade, além de violento, é ineficaz. Aliás, produz muito mais ação contrária do que a favor, porque as pessoas começam a ter mais raiva da gente do que se aproximar da Bíblia, sabe? As pessoas começam a ter mais repulsa da fé cristã do que simpatia pela fé cristã, porque ninguém quer ser obrigado a viver nada. Você quer ser obrigado a fazer alguma coisa? Se a gente vai impor a fé, não funciona, além de violenta e ineficaz. A fé é por livre vontade. Deixa eu dizer um negócio para vocês, esse livro aqui não é a Constituição brasileira, não é a Constituição brasileira. O livro que rege a nossa nação é a Constituição brasileira. Mas existem outros países, e o nosso país, ele foi forjado em cima de um ambiente cristão, cristianizado, e existem outros países que não foram. Aí quando você tem alguma coisa na autoridade, que é no nosso caso a Constituição, que fere a Bíblia, nós vamos ficar com a Bíblia. Se caso for preciso, vamos ser perseguidos por isso. Você sabia que os maiores contrabandistas que existem são crentes? Você sabia disso? Contrabandista de Bíblia. Contrabandista de Bíblia. O país não deixa, a lei não permite. A gente fica com a palavra, a gente fica com a Bíblia, mas não pela imposição, não pela força. Pelo Espírito. A Bíblia é regra de fé e prática para aqueles que creem. Para mim, ela é regra de fé e prática, porque eu creio nessa palavra. Mas a Bíblia não é um documento que legitima o Estado, e nem Deus quer que seja, gente. Nem quer, a Bíblia é para quem crê. O tempo todo, a mensagem de Jesus é: quem crê, arrependei-vos e crede. Jesus, quando deixou a missão de sairmos pelo mundo pregando o Evangelho, não mandou a gente ocupar o Império Romano. Mandou a gente ir vivendo a vida comum e compartilhando o que Ele está fazendo na nossa vida, nos relacionamentos. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo não precisa de uma forcinha do Estado para manifestar e para fazer os seus propósitos no mundo. Não precisa. Deus não precisa de uma forcinha do Estado. Deus não precisa de uma forcinha da polícia. Deus não precisa de uma forcinha do presidente, do prefeito, do governador para cumprir os seus propósitos no mundo. Deus deseja, porque foi isso que Ele designou, para a sua igreja, a manifestação do Evangelho no mundo. Foi para a igreja, uma igreja não cheia de cargos políticos, pelo amor de Deus, uma igreja cheia do Espírito. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito, que manifeste no poder do Espírito o amor que vem de Deus. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de ocupar o Estado, querer que o Estado legisle de acordo com a nossa vontade. Nós não precisamos disso. Diz a Bíblia que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você está lendo meus pensamentos, porque nós não anotamos esse texto em lugar nenhum. Olha o texto que eu peguei, Zacarias 4:6. Lê? Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? A igreja, Deus quer para manifestar os seus propósitos no mundo, uma igreja cheia do Espírito, e nós não precisamos do Estado para isso, não precisamos. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que a igreja tem responsabilidades, o cidadão tem responsabilidades, a mordomia cristã nos traz responsabilidades. Mas eu queria ler um trecho da Declaração Doutrinária Batista que diz o seguinte: a igreja tem responsabilidade. Lembra que, antes disso, abrindo parênteses, lembra que nós falamos a diferença de Estado e de governo? Lembra disso? Voltando nisso então, a igreja tem responsabilidade tanto de orar pelo Estado, quanto de declarar o juízo divino em relação ao governo, as responsabilidades de uma soberania autêntica e consciente e aos direitos de todas as pessoas. Isso é Declaração Doutrinária Batista, que a pessoa que diz que é batista está assinando um termo dizendo isso. Você não concorda, tudo bem, a gente continua irmão, vamos para o céu do mesmo jeito, mas batista acredita nisso. Então, o que a gente acredita? Nós vamos orar pelo Estado, mas está pisando na bola, governo?
nós temos que declarar o juízo divino em relação ao governo. É o que nós somos orientados, segundo a orientação dos profetas, seguindo o ministério dos profetas, seguindo o ministério dos apóstolos, seguindo pela unção do Espírito. Nós somos chamados para ser pastores. Aí eu sou chamado para ser pastor na Igreja Batista. Olha que lasqueira. Orar é fácil, gente, mas vai declarar o juízo divino em relação ao governo, com gente que é favorável ao governo e com gente que é contra. Você vai ter gente aplaudindo e ter gente apedrejando. Olha que loucura. Mas é dever da igreja orar e declarar juízo divino. Cristão deve estender, o texto também está escrito dessa forma, cristão deve estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos, a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiças e opressões. Por isso nós somos uma igreja que se preocupa com gente, e muitas vezes a gente faz coisa para as pessoas que o Estado e o governo abandonaram. É verdade. Aí alguém vai dizer, mas não é papel da igreja. No mundo ideal, nós teríamos um Estado competente na realização de todas as ações. No mundo real, não é bem assim. Aí você vira e fala assim, pastor, mas aí você tem que tomar cuidado. Claro, recebe toda semana na sua porta, como a pastora Rosilene recebe aqui na igreja, junto ao ABA, 50, 70, 80 famílias dizendo, nós não temos o que comer na mesa. Aí você vai como igreja fechar os olhos e dizer assim, isso é papel do Estado. Ô, irmão, desculpa, nós vamos vender um ar-condicionado desse, mas vamos botar comida na mesa dos outros. Amém. Não? Vamos trocar as cadeiras, vamos sentar no chão, mas vamos botar comida na mesa, quem precisa, gente. Não se iluda. Aliás, desconfie de quando as pessoas usam do discurso religioso para validar poderes políticos. Desconfie. Desconfie porque isso na Bíblia foi uma tragédia. Na história, uma tragédia é igual. E ao Estado compete fazer o cumprimento daquilo que está na força da lei. E a nós o dever de manifestarmos a glória de Deus como igreja, de proclamarmos o Evangelho que salva, que restaura e que cura, sem interferência dos outros aqui, e sem interferência nossa lá. Eu vou dizer algo que, enquanto eu for pastor dessa igreja, e essa igreja tem liberdade de consciência para definir até quando isso constitui-se, espero que até que a morte nos separe, mas enquanto for pastor dessa igreja, desde que aqui assumi, a minha postura tem sido a seguinte, irmão. Chega a época de política, aparece um monte de gente na porta. Pastor, ora por mim. Oro, vão lá no meu gabinete. Não, pastor, no palco. Qual a diferença da oração do gabinete para o palco, gente? Qual a diferença? Visibilidade. Eu falei, filho, presta atenção, qualquer um, é parente, é amigo, é qualquer um, se for da igreja, do portão para fora, fique à vontade. Do portão para dentro, não. Do portão para dentro, você é um cidadão como qualquer um outro. Do portão para dentro, nós não vamos beneficiar ninguém, botar ninguém aqui na frente, colocar um pedestal para as pessoas, está aqui na frente, né? Portão para dentro, não. Do portão para fora, quer fazer bandeiraço, quer entregar folheto, quer fazer o que quiser, faz do portão para fora, você tem liberdade para isso, porque a rua é pública. Mas aqui dentro, nós vamos pregar a Bíblia, nós vamos para a Bíblia, vamos falar do Evangelho de Jesus, do Evangelho que transforma, é isso que a gente está preocupado. Pregar um Evangelho que transforma para que a gente saia daqui e faça transformação no mundo. Que adianta a gente sair daqui também com um monte de informação e falar, beleza, estou muito informado agora, e agora? E agora muda a vida, muda o jeito de pensar a vida, muda o jeito de olhar para o político, muda o jeito de pensar a política, porque a gente tem um problema muito grande, a gente vota na pessoa e fecha o olho depois que votou, aí que você tem que abrir o olho, gente, vota na pessoa, aí fez tudo errado, não, mas vai dar certo, está tudo de olho fechado, assim, vai dar certo, fica tranquilo, uma hora a coisa vai dar certo, fica tranquilo, tem certeza. Aí fez mais coisa errada, mas vai dar certo, não, vai dar certo. Sabe, fica igual o torcedor do Vasco, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Está vendo que o trem está caindo, gente? Em nome de Jesus, feche teus olhos, vamos orar?
Pai querido, no nome de Jesus, dá-nos consciência cristã e cidadã. Consciência cristã e cidadã. Para que nós sejamos cristãos melhores e cidadãos melhores. Para que a gente possa exercer o nosso papel como cidadãos de dois mundos, do reino de Deus e desse mundo aqui, possamos exercer com maestria, possamos, Deus, no nome de Jesus, agir da forma como o Senhor espera de nós. Deus, tira todo o engano da parte do povo, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, sempre, tira, Pai amado, toda a cegueira espiritual, Deus, arranca de nós, Senhor. Peço ao Senhor, Pai amado, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe a pessoa do presidente da República, dos seus ministros, dos governadores constituídos, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores, dos prefeitos, dos vereadores, mulheres e homens que estiverem constituídos, Pai amado, juízes, toda a parte do judiciário brasileiro, oramos por cada um deles, pedimos uma nação mais justa, uma nação mais igual, pedimos uma nação, Pai amado, onde reina realmente aqui, um espírito de povo, de irmandade, pedimos para que caia o jeitinho brasileiro, para que caia todo tipo de corrupção, para que caia, Pai amado, a cegueira do povo, especialmente dos cristãos, que deveriam estar mais espertos ainda quanto a isso. Deus, tenha misericórdia de nós, abençoe a nossa vida, Pai, transforma o nosso coração, transforma o nosso Brasil, no nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Que a Amém. graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua semana. Vamos em paz com a presença de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você de casa.